amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, seguindo aquelas recomendações que você já sabe. Lavar bem as mãos, passar álcool gel e principalmente ficando em casa. E se for sair por algum motivo, use a máscara. E eu sempre falo isso porque eu me importo com vocês. Já inscrito no nosso canal? Não, ainda não. Não acredito nisso. Olha aqui do lado. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo. E tem também o Instagram da aba. Segue lá, gente. Meus amigos, finalizando o módulo de áudio. E como prometido, vamos ao... Este é o quiz para testar o seu conhecimento, para saber se você aprendeu alguma coisa de todos esses vídeos que você assistiu. Vamos lá? Vamos à primeira pergunta. Qual a principal diferença entre um podcast para um programa de rádio? A. Os assuntos tratados. B. O tempo de duração. C. O tipo de roteiro. E D. A veiculação. E aí? Lembrando que, se não deu tempo de você pensar na resposta ainda, pausa o vídeo e aí você continua. Tá bom? Resposta certa é a resposta de letra D de dado, a veiculação. Um podcast é um programa de áudio, assim como de rádio. Só que no rádio ele está sendo veiculado no rádio, seja AM ou FM. O podcast não, a veiculação dele é pela internet. Ok? Então, essa é a principal diferença entre eles. E pode ser que seja a única, dependendo do tipo de programa que você criou. Você pode comparar um programa e outro e não vai ver diferença nenhuma. Tá bom? Vamos então à segunda pergunta. É impossível produzir um podcast utilizando apenas o celular? Então essa afirmação ela é A. Não. É possível produzir um podcast utilizando apenas o celular. B. Sim, pois não é possível editar em um celular. C. Sim, pois existe muita limitação técnica nos editores de celular. E D. Depende do celular. Qual a sua resposta? Pensou? Já sabe? Fácil, né, gente? Vamos lá? Resposta é a A. Não, essa afirmação não é correta. É possível sim produzir um podcast utilizando apenas o celular. Eu não mostrei que é possível editar no celular? Então, apesar de existir limitações técnicas, como a C tem colocado, mas basta você mudar o seu esquema de edição. Ao invés de você fazer uma montagem do jeito que você monta, por exemplo, no Audacity, que é o outro programinha que a gente está vendo, você faz diferente. Primeiro você edita toda a sequência de locução. Depois você pega essa trilha de BG e você adiciona essa locução já com esse áudio baixo. Então sim, é possível fazer um podcast utilizando apenas o celular. Por isso que eu quero ver você criando o seu podcast. Tudo bem? Vamos então à terceira pergunta. Depois de definido e finalizado o roteiro de um podcast na pré-produção, a produção do mesmo deve respeitar fielmente tudo que está descrito? E aí, vamos lá? Letra A. Sim, o roteiro nunca deve ser alterado. B. Depende do que o diretor do programa pedir. C. Sim, o roteiro manda em toda a sequência do programa. E D. Não, pois o roteiro final só acontece quando todas as etapas, pré, produção e pós, acabam. E aí? O roteiro manda em tudo e não pode ser nada alterado? Tem que ser respeitado? Qual a sua resposta? Resposta certa é a resposta de letra D de dado. Não,
pois o roteiro final só acontece quando todas as etapas acabam. Por quê? Você idealiza o seu projeto, você começa a escrever o seu roteiro. Durante o seu processo de produção, algo pode acontecer e você tem que alterar isso. Às vezes, uma coisa que você pensou que ia dar certo na pré-produção, na hora que você estava escrevendo esse roteiro, não funciona e você altera. Então, o roteiro ele só acaba mesmo quando termina o programa. Quando você termina o último momento de edição ali que você renderiza ele. E aí sim, o seu roteiro está finalizado. Então as coisas podem acontecer de mudar. Então o roteiro ele é a base para você seguir. Ele deve ser respeitado, a não ser que haja algo que faça alterar. Tudo bem? Vamos então à próxima pergunta. 4. Necessariamente, um podcast precisa de vinheta de abertura, efeitos de transição e vinheta final. Letra A. Sim, por padrão deve conter. B. Não, isso ajuda com o dinamismo do programa, mas não é necessário. Sim, pois sem eles não se faz um programa. Ou não, isso só funciona em programas que contêm imagem. Qual a resposta certa? A, B, C ou D? Já sabe? Se não deu tempo ainda de ler, de pensar, pausa o vídeo, pensa e depois segue com ele. Vamos lá? Resposta certa é a resposta de letra B. B de bola. Não, não é necessário. Isso ajuda com o dinamismo, mas não é necessário. Você pode ter um podcast sem nada disso. Essas são coisas que embelezam o seu programa, que dão dinamismo, que deixa a coisa mais interessante, mas não é necessário. Tudo bem? Vamos então à quinta pergunta. Quais os efeitos possíveis para se usar na locução de um podcast? Letra A, todos. Letra B, eco, reverb, alteração de tom e velocidade. C, não são necessários efeitos nas locuções. E D, redução de ruído, reverb e equalização de graves e agudos. Resposta A, B, C ou D. Qual será a certa? Conseguiu pensar? Já sabe qual é a resposta? Vamos lá? Resposta certa é a resposta de letra D de dado. Redução de ruído, reverb e equalização de graves e agudos. Por quê? Claro que, dependendo do que está no contexto, você pode utilizar qualquer efeito. Tudo bem? Se é para você criar um efeito para distorcer a voz do cara, mas está no contexto daquela locução, ok. Mas vamos ter como base, como padrão. A locução está passando uma informação. Ela está passando algo que deve ser compreendido literalmente pelos seus ouvintes. Então, os efeitos possíveis são a redução de ruído, para você limpar qualquer ruidinho, qualquer interferência, qualquer intermitência sonora que possa ter. O reverb para criar um ambiente, para deixar esse som mais agradável de escutar. Lembra que eu falei? A gente não escuta o som cru, duro. A gente escuta o som reverberando pelos lugares. Então a gente coloca um reverb para criar um ambiente. E a equalização de graves e agudos. Às vezes a pessoa tem uma voz muito aguda, que pode até distorcer, dependendo do falante que você escuta. Então você tira um pouco desse agudo. Às vezes a pessoa tem uma voz muito grossa, muito grave, então você tira um pouco do grave para ficar mais gostoso de escutar. Então esses são os efeitos possíveis na base, no padrão das locuções para um podcast ou de qualquer outro programa de áudio, seja para o rádio ou seja até uma veiculação na TV. Tudo bem? Vamos então à sexta pergunta. Quais os efeitos utilizados para modificar o primeiro do segundo áudio? Escuta. Podcast Aba. Esse foi o primeiro. Agora vamos ao segundo. Podcast Aba. E aí? Qual o efeito foi utilizado para mudar um do outro? A. Redução de ruído, reverb e eco. B. Eco, reverb, alteração de tom e velocidade. C. Flange, phaser e wah-wah. Ou D.
redução de ruído, reverb e equalização de graves e agudos. Vou colocar de novo. Primeiro som. Podcast ABBA. Segundo som. Podcast ABBA. Qual a sua resposta? A, B, C ou D? Quais efeitos foram utilizados para mudar o primeiro do segundo áudio? Resposta certa, resposta de letra A. Redução de ruído, reverb e eco. Foi aquele da vinheta, lembra? Você tem no primeiro o áudio cru, como foi gravado, com ruído, seco, sem graça. E o segundo áudio sem o ruído, com o reverb, criando esse ambiente, e o eco do final. Tudo bem? Vamos então à sétima pergunta. Para criar um podcast com um apresentador e mais convidados, é necessário que todos estejam no mesmo ambiente, utilizando o mesmo tipo de equipamento para não ter diferença entre os áudios. Essa afirmação, ela é correta? A. Sim, não é aceitável diferença entre os áudios de apresentadores e convidados. B. Sim, a comunicação e dinamismo entre as partes só funciona dessa maneira. C. Não, desde que haja um DG que disfarce essa diferença entre os áudios. E D. Não, é possível fazer gravações em diversos locais e com diversos equipamentos. Basta ter um mínimo de qualidade que não afete o entendimento do ouvinte. Qual a sua resposta? Essa é um pouco mais demorada de ler, então pausa o vídeo, lê, pensa e depois você solta o vídeo. Resposta certa. Qual é a resposta que você escolheu? A, B, C ou D? Vamos lá? Resposta certa é resposta de letra D de dado. Essa afirmação não é correta. É possível sim fazer gravações em diversos locais e com diversos equipamentos. Basta ter um mínimo de qualidade que não afete o entendimento do ouvinte. Por que isso, gente? Porque, veja bem, se você está num programa, se você está fazendo um programa que você tem correspondente, ou seja, você tem um outro apresentador, um outro repórter que está em outro lugar, você vai ter um outro tipo de áudio. Você vai ter o ruído daquele lugar. Não é mesmo? Que nem no podcast que eu fiz de exemplo para vocês, os 5 elementos. A Helena mandou um áudio com outro equipamento. Não estávamos no mesmo lugar, ela estava na casa dela e eu na minha. Ela gravou com o celular dela e me mandou, meu celular é diferente do dela. Não foi possível fazer? Foi sim. Mas tem que ter uma qualidade mínima para entendimento. Não adianta também a pessoa gravar de qualquer jeito, cheia de ruído, que não dá para utilizar. Você tem que ter um pouco de qualidade para ter um mínimo de entendimento. Esse entendimento tem que ficar claro para o ouvinte. Tudo bem? Vamos então à 8ª pergunta. Para utilizar uma música como BG, como background, é preciso que ela tenha quais características? A. Que seja uma música conhecida e de intensidade baixa. B. Uma música instrumental e que crie o ambiente de acordo com o sentimento que a locução irá passar. C. Uma música instrumental e longa. D. Uma música instrumental e desconhecida. Qual a sua resposta? Resposta certa é a resposta de letra B de bola. Uma música tem que ser instrumental e que crie o ambiente de acordo com o sentimento que a locução irá passar. Você não vai utilizar uma música que seja muito alegre se o papo que você está tendo é um papo triste. Por exemplo, falando sobre algum desastre. Você vai colocar uma música de circo de fundo se você vai estar falando sobre a pandemia. Então, a música para BG, ela precisa ser instrumental, para não atrapalhar essa locução, aquilo que está sendo dito, e que ela tenha a ver, que ela combine, que ela passe o sentimento daquela locução. Tudo bem? Vamos então à penúltima pergunta, questão de número 9. Qualquer programa de TV ou de rádio pode virar um podcast? Letra A. Não, apenas os programas de rádio. B. Não,
apenas os programas destinados a esse fim podem ser considerados e veiculados como podcast. C. Sim, o que define um podcast é ele ser um produto apenas de áudio e que seja compartilhado através de RSS. Ou D. Depende do tipo de programa. E aí? Qual a sua resposta? Letra A, B, C ou D? Resposta certa é a resposta de letra C de casa. Sim, qualquer programa de TV ou de rádio pode virar um podcast, porque o que define um podcast é que ele seja um produto apenas de áudio e que seja compartilhado através de RSS. Então, um programa de TV pode ser o quê? Retirado esse áudio e veiculado dessa maneira como um podcast. Muitos programas estão fazendo isso. Muitos programas jornalísticos, de debate jornalístico, principalmente nessa última época de conflitos políticos e etc., estão fazendo isso. Então, é possível sim, qualquer programa virar um podcast, porque um podcast é um programa veiculado de maneira RSS, como eu já apresentei em vídeos passados. Se você não sabe, vai lá assistir. Tudo bem? É isso, então vamos para a 10ª pergunta. Qual o novo módulo que iremos iniciar no próximo vídeo? E aí, o que a gente vai começar a trabalhar no próximo vídeo? A. Módulo de música. B. O módulo edição 3D. C. O módulo criação e edição de textos jornalísticos. Ou letra D. O módulo foto e vídeo. E aí, o que nós vamos iniciar no próximo vídeo? Nós vamos iniciar o módulo de foto e vídeo. Então, eu espero vocês no próximo vídeo para começarmos a tratar sobre isso. Tudo bem? É isso, minha gente. Ficou alguma dúvida? Acesse a nossa playlist, reveja os vídeos, veja o que você não assistiu, assista da outra faixa etária. Veja todos os vídeos. São vídeos um pouco mais curtos. Você tem tempo para fazer isso, não tem? Você está em casa, você tem que estar em casa. E também assista os vídeos dos outros professores. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, compartilha esse vídeo, dá um joinha. Um grande abraço e tchau!